Olá, sejam muito bem-vindos à aula experimental do curso de mesa radiônica apométrica. Nessa aula, nosso intuito é compreender um pouquinho mais sobre essa ferramenta que é a MRA, como que ela surgiu, por que que ela é diferente, a gente entender um pouquinho até mesmo de onde surgiram as mesas radiônicas, né? Por que que a MRA ela se diferencia, onde que ela atua. A gente vai entender um pouquinho sobre esse curso de mesa radiônica apométrica, o que que ele vai oferecer, o que que ele vai ensinar para todos nós, os benefícios também daqueles que se tornam operadores em mesa radiônica apométrica, que já temos vários operadores que concluíram o curso, já estão formados, estão trabalhando aí com a ferramenta. Eu vou explicar um pouquinho também, após o curso de mesa radiônica apométrica, como que a gente pode prosseguir caso você deseje ainda continuar a se aprimorar, se aprofundar, até porque a gente tem um grupo geral de operadores para todo mundo que concluiu o curso, e a gente também tem um grupo de mentoria, que eu chamo de grupo VIP, para quem deseja aprofundar e dar mais seus conhecimentos voltados a todo esse aspecto espiritual, energético, né? Então, o intuito aqui é a equipe espiritual que trabalha junto comigo e eu darmos esse suporte também. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa ferramenta e você entender como que ela pode auxiliar no dia a dia. Por que que a MRA ela é tão diferente? Para isso, a gente vai precisar compreender um pouco sobre como surgiram as mesas radiônicas, para a gente saber onde que a MRA se encaixa. Senão fica um tanto vago para a gente compreender, não é mesmo? Afinal, tem tantas ferramentas de mesa radiônica, tantas por aí, a MRA poderia ser mais uma, né? Tantas propostas, em que ela se diferencia? Bom, então eu vou projetar aqui para vocês uma telinha para a gente compreender. Tudo começa com a radiestesia, tudo começa com a radiônica, e já desde a época dos egípcios, no Egito Antigo, que a radiestesia era utilizada para várias finalidades, para encontrar veios d'água e para outros recursos no dia a dia, para obtenção de mensurações de campos eletromagnéticos e outras finalidades, né? Inclusive, não podemos descartar dentro desse aspecto espiritual, espiritualista, os sacerdotes tinham esse conhecimento também de como utilizar de recursos e ferramentas para compreender um pouco mais sobre a energia e os impactos da energia nas situações, nos ambientes e nas pessoas. Então, vamos lá compartilhar essa telinha aqui. E com o tempo, a gente foi entendendo um pouco mais sobre o quanto objetos vibram sua energia própria e símbolos próprios vibram uma energia também. Então, aqui nós temos um exemplo daquilo que foi evoluindo e se tornaram os gráficos radiônicos. São gráficos de emissão de energia, utilizados na radiônica e também na radiestesia para a gente poder fazer as mensurações. A radiestesia é um método de mensuração de energia e a radiônica é uma forma de nós emitirmos energia e modificarmos padrões vibracionais gerais. À medida que as pessoas foram utilizando os gráficos radiônicos e percebendo que um gráfico complementava o outro, esses gráficos foram sendo colocados juntos numa mesa para facilitar o trabalho do operador. E com isso surgiu a mesa radiônica, uma mesa cheia de gráficos radiônicos. É claro que isso foi evoluindo ao longo do tempo, e o plano espiritual foi também nos intuindo como que a gente poderia avançar e aprimorar esses tratamentos vibracionais e energéticos através de novos conhecimentos que foram chegando por intuição para operadores. E nisso surgiram as mesas radiônicas. Essa mesa radiônica, essa imagem, esse símbolo que eu coloco aqui para vocês, é a mesa radiônica que eu aprendi. A primeira que eu operei, que é a mesa radiônica quântica, onde existem várias simbologias, né? E no primeiro momento a gente bate o olho e fala assim, tá, tantos símbolos, o que cada coisa representa. A gente vai estudar símbolo por símbolo para entender o significado e poder utilizar essa ferramenta. E acreditem, por mais informação que aqui contenha, ainda assim, eu digo que a mesa radiônica apométrica, que é a MRA que nós vamos falar aqui, tem muito mais ferramentas além dessa que eu apresentei para vocês. E por que que eu apresentei essa daqui, além de ter sido a minha primeira? Foi que a partir dela eu consegui avançar com esses tratamentos vibracionais à distância, inserindo técnicas da apometria. Então, eu peguei o conhecimento dessa ferramenta de mesa radiônica quântica
E ao realizar tratamentos para outras pessoas que estavam ali precisando de ajuda, eu, por também ter uma mediunidade, entrava em sintonia com a energia da pessoa e entendia o seguinte: essa ferramenta aqui que eu aprendi não resolve o problema, não atua nessa energia, mas a técnica da apometria, que eu já estudei, conheço e aplico no dia a dia, pode ajudar. Nisso eu fui implementando as técnicas da apometria na ferramenta de mesa radiônica, que eu já conhecia, então ela foi se transformando. Eu obtive aquele primeiro conhecimento e a equipe espiritual, que sempre me deu suporte, foi me orientando como fazer a adaptação. Para então eu realizar o meu trabalho e poder auxiliar ainda mais as pessoas dentro da necessidade delas. Veem que interessante, né? E assim surge a mesa radiônica apométrica. Mas é claro, ela precisou passar por muitas transformações para chegar no modelo que está hoje, que está ainda muito mais avançado. Vamos compartilhar mais um pouquinho com vocês algumas informações aqui. Então vejam só. Olha como que as coisas foram se transformando. Olha só, eu fui utilizando de fita adesiva para poder colocar ali mais informações, mais ferramentas para eu poder usar. Então, além do que já tinha, eu fui acrescentando muito mais. Chegou um momento que não tinha mais espaço para eu adesivar. Então, eu fui criando essas ferramentas e fui dando nome para elas, de invocação, de protocolos, dependendo da finalidade. E tudo foi evoluindo. Aos poucos, o que que eu fui fazer? Utilizando um pêndulo, eu ia adesivo por adesivo, fazendo ali os acionamentos daquelas ferramentas individuais para poder auxiliar as pessoas. Mas acreditem, o que vocês estão vendo aqui, que eu estou projetando na tela, praticamente triplicou, ou seja, não iria caber numa folha formato A4 ou muito mais um A3 para poder utilizar no dia a dia e depois ainda poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então imagine só, a ferramenta, a MRA, podendo fazer tanta coisa e me tomando muito tempo, até mesmo de pendulação. E aí, qual agora a próxima invocação? Qual agora a próxima ferramenta que eu preciso ativar? E o pêndulo ia apontando. Eu gastava muito tempo, uns 40 minutos, às vezes uma hora, às vezes até mais, só para fazer as ativações dos tratamentos. E aí, eu fui fazendo pergunta para o plano espiritual, falando assim, e aí, plano espiritual? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode aprimorar isso para não ser tão desgastante e tão demorado? Então, a equipe espiritual me ensinou a automatizar os tratamentos. Ou seja, ao invés de eu ativar ferramenta por ferramenta, item por item, pendulando um por um, disseram assim: coloca tudo num combo. E daí você só aciona mentalmente, dá um comando mental para acionar, para que a ferramenta faça uma análise de todos os tratamentos que forem necessários, que forem divinos e harmoniosos, que o seu consulente esteja precisando receber. E a própria ferramenta vai fazer esses acionamentos automaticamente para você. Só me informaram como que era para fazer, adaptei dentro de uma programação mesmo, como se fosse uma programação de computador, e assim que a gente entra em sintonia com a ferramenta e dá esse comando mental, ela já faz uma análise da energia da pessoa e aciona todos os tratamentos ali. Ou seja, eu eliminei aqueles 40 minutos, uma hora e meia, que eu ficava só pendulando quais eram as ativações que eu precisava fazer. Imagine só, associando com o tempo de investigação da energia da pessoa, mais as ativações, para eu conseguir concluir um tratamento, eu levava mais de 2 horas por vez, às vezes 2 horas, às vezes um pouco mais, fora o momento que eu ia passar o resultado. Ou seja, uma ferramenta tão ampla, capaz de fazer tanta coisa, ela poderia ser otimizada, né? Então, eu aciono o comando para que a ferramenta inicie os tratamentos do meu consulente, e nisso eu me atenho só a fazer uma análise da energia e depois passar o resultado, porque eu sei que a ferramenta já está trabalhando automaticamente nos bastidores. E isso vale para mim? Isso vale para animais de estimação, isso vale para o meu consulente, isso vale para os ambientes, como casa, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, vale para a empresa também, vale para terrenos, vale para intenções específicas voltadas a áreas da vida, vale para relacionamentos. A gente consegue acessar a energia e iniciar processos de purificação, de transmutação. E como a ferramenta contém também as técnicas da apometria, nós conseguimos fazer remoção de chips, implantes, tecnologias sutis, nós conseguimos fazer encaminhamentos espirituais de entidades sofredoras, obsessoras,
E obsessores a gente sabe que existem aí, às vezes, aos montes, dependendo da situação, do contexto do ser humano que a gente está ali atendendo, né? Então, existem magos negros, existe processo de obsessão simples, complexa, existem os feiticeiros do astral, né? Existem as magias utilizadas, os ovoides. Tudo isso a MRA consegue tratar, os encaminhamentos conseguem fazer, remoções desses objetos, dessas tecnologias também são feitas. E a MRA faz uma purificação, uma limpeza energética nos corpos sutis, chakras, aura, identifica danos, faz correções, ajustes nos tecidos sutis. Isso vai contribuir para o bem-estar e boa saúde a nível mental, emocional e, consequentemente, se reverbera para o físico também. E isso é maravilhoso e tudo isso ela faz automaticamente. É como se a gente colocasse uma pessoa dentro de uma câmara de cura, ligasse o botão e falasse assim, câmara de cura, faz um escaneamento da energia da pessoa e realiza para ela tudo que for necessário enquanto tratamento. A MRA faz mais ou menos isso. Ela envolve o consulente num globo de luz e, através desse globo de luz, ela inicia vários tratamentos dentro daquilo que o consulente está precisando, abrangendo não só a vida atual, mas também suas memórias e personalidades de vidas passadas, porque ela vai analisar, atuar a nível do inconsciente, fazendo essas harmonizações desses registros espirituais que ficam guardados na nossa multidimensionalidade, nos nossos aspectos multidimensionais. Isso é maravilhoso, isso é sensacional, isso é incrível. Quer saber o que mais que a ferramenta faz? Vamos avançar um pouquinho aqui também, dentro desse nosso conhecimento, dentro dessa nossa aula, né? Então, a MRA, só para eu mostrar o símbolo dela, que ela ganhou, esse foi o símbolo final da MRA. Ou seja, algumas pessoas perguntam para mim, Fernando, mas a mesa radiônica apométrica, eu não sei se eu vou me adaptar, porque ela não tem aquele monte de simbologia que a outra mesa radiônica que eu aprendi tem. Mas aqui eu já expliquei para vocês o porquê. Imagine se a gente tivesse todas aquelas simbologias, não ia caber numa folha 4. Lembra? A imagem que eu mostrei para vocês, a quantidade de itens praticamente triplicou. Nós temos mais de 100 invocações, só ferramentas que nós chamamos de invocações. Nós temos outros itens chamados protocolos, que são ferramentas um pouco mais avançadas de tratamento que a MRA utiliza automaticamente sempre que é necessário. Protocolos nós temos aí mais de uns 20 fora outros recursos, itens e tratamentos especializados que a ferramenta tem. Então, imagina só, tudo isso estampado aqui, exigindo que você utilize um pêndulo para poder fazer a checagem. Qual a próxima ativação? Qual a próxima ativação? Então, a orientação da equipe espiritual foi, não, deixa que a ferramenta selecione aquilo que for divino e harmonioso. Vamos eliminar essa parte de você ter que ficar pendulando. Vamos só representar a MRA através de um símbolo central, que é a flor da vida, o símbolo que tem aqui o olho de Horus, que fala sobre a nossa intuição, a capacidade nossa de ver, de intuir, de sermos trabalhadores da luz clarividentes, né, e ter essa nossa conexão espiritual ativada. Além disso, nós vamos ter recursos simples de mensuração, como um relógio radiestésico, que a gente vai considerar aqui percentuais para podermos fazer checagens da intensidade de influências de energias negativas e outras influências espirituais no nosso campo energético. Nós vamos ter aqui algumas referências sobre tempo. Eu vou projetar a imagem, o símbolo aqui, para você acompanhar na telinha, tá? Nós vamos ter referências de tempo e nós vamos ter algumas cores que nós podemos associar com os chakras, por exemplo, ou até mesmo com níveis de intensidade, mais intenso para menos intenso, né, conforme a cor que você está analisando. Serve apenas como uma referência básica e simples para a gente poder fazer as nossas análises, as nossas mensurações no dia a dia. É muito fácil, é muito prático. A MRA ela é tão simples, que algumas pessoas dizem assim, mas será que dá para confiar? Será que ela realmente está fazendo o tratamento? Porque eu estou acostumada a algo trabalhoso, a ter que pendular muito, gastar muito tempo para fazer os tratamentos. Que quando me apresentam algo simples assim, embora a estrutura da ferramenta tenha sua complexidade e robustez, né? Mas quando me apresentam algo simples assim, eu desconfio. Nossa, eu não estou tendo tanto trabalho mais. O que que eu vou fazer com o meu tempo livre? Nossa, será que meu consulente vai valorizar o meu trabalho por eu não estar dedicando horas e horas para trabalhar a energia dele? Gente, o que o consulente mais quer é que você resolva logo aquilo que você precisar resolver dentro da necessidade dele. E se você pode fazer isso
com menos esforço, com mais facilidade, então por que não fazer? Porque a gente ainda tem, muitos de nós talvez, né, essa crença de que a gente precisa trabalhar muito por muito tempo para ter um bom resultado. Será que a gente não pode ter um excelente resultado com menos tempo e menos esforço? É para você refletir se de repente você não está com uma crença limitante como essa que te impede de ter à sua disposição uma ferramenta que, com o comando mental, você aciona os tratamentos e facilita o seu trabalho para passar o resultado para o seu consulente. Vamos entender aonde a MRA atua agora? Então vamos lá. Vou projetar mais uma telinha para vocês. Vamos pesquisando aqui, telinha para eu compartilhar. Muito bem. Aqui eu estou compartilhando mais uma tela. E nessa tela, nós temos um diagrama da nossa constituição sutil. Nós temos ali a representação de baixo para cima do nosso corpo físico, do nosso corpo vital, vai acompanhando comigo, do nosso corpo de emoções, que é o corpo emocional, corpo mental concreto, corpo abstrato, búdico e átmico. Essa é a nossa constituição sutil, falo que é a nossa casinha. Todos nós temos uma casinha. Então eu tenho a minha, você tem a sua, né? E as nossas casinhas interagem entre si. Então trocamos energia a todo instante nesses níveis todos, a nível físico, vital, emocional, mental, enfim. E a mesa radiônica vai atuar assim como essas setas estão demonstrando essas setas em azul, emanando energia e realizando ajustes em cada um desses corpos espirituais, e esses corpos espirituais interagem entre si. Então vejam as setinhas vindo da esquerda para a direita, chegando até os corpos espirituais, fazendo as limpezas, fazendo os ajustes, e desses corpos espirituais, aquela energia boa e positiva está sendo compartilhada de um para o outro mais próximo a ele. E isso beneficia o nosso ser como um todo. Aquilo que nós chamamos agora ali à direita de corpo, alma e espírito. Esse é o nosso estado desejável, ou seja, a gente ter plenitude de bem-estar, de saúde, né? Então beneficia o nosso corpo, que é o conjunto corpo físico e corpo vital, a nossa alma, que é o conjunto corpo emocional e mental concreto, e a gente tem também o nosso espírito, que é beneficiado, que é formado pela nossa tríade superior, que é a mente abstrata, o corpo búdico e o corpo átmico. É aí que a MRA atua. Ela vai atuar assim para o ser humano, vai atuar assim com o animal de estimação. Dentro de ambientes como o seu lar, uma empresa, ela vai atuar sobretudo nos campos emocional e campo mental concreto, que corresponde ali à nossa alma, é onde está a maior quantidade e intensidade de emanações nocivas que o próprio ser humano produz através do poder dos pensamentos e dos sentimentos ou das emoções. Então, os ambientes ficam, às vezes, impregnados daquilo que a gente chama de formas-pensamento, que é esse conjunto de energia mental e energia emocional associados, e fica lá impregnando teto, parede, piso, objetos. Não é à toa que muita gente entra em alguns ambientes, por exemplo, que estão carregados de energia negativa e sentem essa vibração. É energia emocional negativa que foi produzida por alguém, reverberou naquele local, ficou vibrando ali, energia mental, associadas ganharam uma forma e essa forma fica às vezes pairando ali na atmosfera vibracional do ambiente. Qualquer um que entra ali, entra em contato com aquela energia, pode sentir aquela sensação desagradável por conta dessa ressonância estabelecida com esse padrão negativo. A MRA ela vai atuar fazendo uma varredura no ambiente, fazendo a limpeza, a purificação, a limpeza total ali, transmutação dessas energias e mais. Ela ainda reforça proteções, tanto para a pessoa que está sendo beneficiada, quando você direciona um tratamento a si próprio, né? Ou ainda para um outro, quanto para o próprio ambiente. Gente, isso é maravilhoso, porque imagina uma ferramenta que te harmoniza, que te limpa energeticamente, que te protege, limpa seus corpos espirituais, limpa seus chakras, limpa a sua aura, faz ajustes de correções no seu campo vibracional, faz encaminhamentos. Médiuns sensitivos se beneficiam muito da MRA. Muitas pessoas, muitos médiuns, decidiram fazer o curso de mesa radiônica apométrica justamente por conta dos benefícios que nitidamente ela promove para esses médiuns. Eles falam assim, Fernando, eu sou uma outra pessoa,
eu antes e eu depois da mesa radiônica apométrica, porque quando eu percebo que eu estou no ambiente e já estou me sentindo mal, é incrível, porque eu não preciso estar com a imagem, o símbolo da MRA. Eu estou conectada ou conectado mentalmente. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho e eu começo a passar mal, eu me conecto com a MRA, visualizo o símbolo dela na minha mente, me visualizo envolvido, envolvida nesse símbolo, nesse globo de luz dourada que representa a ferramenta, e peço para ela me proteger, me harmonizar. Se tiver encaminhamento para fazer, já fazer também. E rapidamente ela realiza esse tratamento e a pessoa já vai se sentindo melhor. Isso não é maravilhoso? Esse é um avanço de tecnologia sutil que a gente recebeu e a equipe espiritual tem dado orientações para a gente avançar, aprimorar ainda mais a ferramenta para a gente trabalhar com processos de cura espiritual, cura da alma. Isso é incrível. E aí, o que que você está achando dessa ferramenta? O curso de mesa radiônica apométrica, portanto, ele vai trazer conhecimento não apenas do que é MRA nesse sentido aprofundado, que eu já adiantei aqui para você, mas também a gente vai se aprofundar nos nossos corpos espirituais para entender um pouco mais sobre o nosso corpo vital, sobre o nosso corpo astral, sobre o nosso corpo mental, como que a gente produz essas energias negativas, como que se dá essa troca dessas energias negativas, o mal que ela proporciona para nós e o benefício que a MRA traz para fazer essas limpezas todas, com comandos mentais simples. Logo nos primeiros módulos, vocês já vão aprendendo como fazer determinados acionamentos de algumas invocações, de alguns protocolos da ferramenta que eu já citei para vocês, que ela contém. À medida que o curso vai avançando, aí eu vou ensinando como vocês fazerem ativações mais completas, que automaticamente vão selecionar essas invocações, esses protocolos, sem que vocês precisem pensar em quais serão, sem que vocês precisem ficar pendulando para saber. O pêndulo ele vai ser utilizado sim, a gente vai falar sobre radiestesia, vai falar sobre radiônica, e eu vou ensinar vocês a fazer o uso do pêndulo, a como utilizar o relógio radiestésico para fazer as suas mensurações e vocês vão ver o quão robusta é essa ferramenta, o quanto de coisa que ela faz e quão simples é vocês poderem utilizar. Basta vocês trabalharem com a intenção. Incrível, né? Então, no módulo 1 do curso de mesa radiônica apométrica, pensem, são 7 módulos. No módulo 1, a gente vai falar sobre os corpos espirituais, e não é conhecimento raso, não. A gente vai aprofundar, de verdade, falar sobre a constituição do nosso ser e a produção de cada um desses corpos espirituais e o que acontece quando eles estão com algum problema. No módulo 2 a gente vai falar sobre os chakras e aprofundando, falando sobre o chakra hiperativo, hipoativo, quando existe um dano na tela de proteção do chakra. Você sabia que chakras têm telas de proteção que exercem ali um filtro, uma barreira contra energias negativas e outras influências? E o que acontece quando essa barreira ela recebe ali um ferimento, né? Um dano? A gente vai entender como que funciona o chakra ali para uma criança, para um adulto, e a gente vai entender um pouquinho melhor o papel de cada um desses chakras e a importância deles estarem em harmonia, o que esses chakras querem nos dizer. Daí, isso no módulo 2. No módulo 3 a gente vai falar sobre o plano astral. Ah, o plano astral. Acontece tanta coisa ali, tem as presenças espirituais, os desencarnados, os sofredores, os obsessores, a gente vai falar sobre isso, sobre emanações energéticas, a gente vai falar sobre o processo do desencarne, o que que acontece depois que a gente perde o nosso corpo físico, e se a nossa alma ficar vagando pelo astral, como que a MRA consegue lidar com os desencarnados? A gente vai entender ainda energias que param no astral, que nós criamos, que nós emanamos pelas nossas emoções, e ainda outras cargas energéticas mais densas, pesadas, que são as energias de magia. A gente vai falar sobre algumas características e alguns tipos de energias de magia e o malefício que isso traz para nós, as magias negativas, as magias negras. E tem a magia branca também, a magia de luz. O próprio trabalho energético e espiritual, todo esse trabalho com energia é um tipo de magia branca. A gente está utilizando para o bem, fazendo coisa boa, para a gente poder ter bem-estar e evoluir. E isso é incrível, a gente vai falar sobre isso também. A gente avança ainda no módulo 3 para falar sobre o plano mental, os pensamentos, falar sobre as nossas personalidades, um conceito que na apometria a gente vai utilizar bastante também, que são as subpersonalidades. Vamos falar sobre as vidas passadas. A gente vai falar sobre o processo evolutivo do ser humano, como que a nossa psique acaba captando questões de outras pessoas e isso afeta o nosso campo energético e como que a MRA lida para harmonizar com tudo isso automaticamente. No módulo 4 a gente vai falar sobre apometria. É claro, não vai ser um curso de apometria, mas a gente vai entender
o conceito geral e as leis da apometria, os princípios da apometria e como que ele se aplica na MRA, para ela poder utilizar automaticamente sem que a gente precise se preocupar. Ela vai dar os comandos. Fernando, uma das perguntas que me fazem é essa. Eu vou precisar ficar, assim como na apometria, eu aprendi, estalando o dedo para o tratamento acontecer? Não, não precisa. Você vai dar o comando para a MRA trabalhar, ela vai fazer tudo isso por você. É como se ela mesma estivesse lá estalando os dedos, sem que você precise se preocupar com isso. Tá? Ela faz os processos de desdobramento, ela faz o processo de doutrinação, ela faz os encaminhamentos, ela faz tudo isso porque ela foi programada para isso. A equipe espiritual orientou como que a gente poderia fazer para programar a ferramenta para ela fazer por nós. Isso é maravilhoso, poupa todo um trabalho que você teria para fazer encaminhamentos espirituais diversos aí para você, para um ambiente como o do seu lar, por exemplo, se você já é apômetra. No módulo 5 e no módulo 6, a gente vai entender mais sobre radiestesia radiônica e os tratamentos da MRA. Como que funciona o tratamento? Como você pode fazer o seu autotratamento e um tratamento de outra pessoa. A gente vai disponibilizar materiais em todos os módulos, cada módulo tem apostila, tá? E no módulo 5 e no módulo 6, além das apostilas, você ainda vai receber todo o conteúdo, todo o material para fazer tratamentos. Leques de investigação, caso você queira ter ali uma investigação mais apurada. Algumas pessoas me perguntam, Fernando, mas eu não tenho mediunidade, como que eu vou saber o que está se passando no campo energético do ser humano? É para isso que tem a radiestesia. Você vai poder adquirir depois o seu pêndulo num local que você goste, que você confie, né? Você pode já ter até o seu pêndulo, você vai utilizá-lo sem problema nenhum. Eu dou algumas dicas, falo sobre pêndulos também, né? Há pêndulos que podem ser recomendados para você. Eu gosto de trabalhar muito com o meu pêndulo de ametista aqui, depois a gente fala um pouquinho mais a respeito. E a gente vai ter leques de pesquisa para a gente poder fazer investigações, se a gente assim desejar, para poder passar, de repente, um detalhamento um pouco maior como resultado de tratamento para o nosso consulente. E no módulo 7 a gente vai falar sobre a Grande Fraternidade Branca, que é essa equipe espiritual maravilhosa que me orientou a desenvolver essa ferramenta e dar suporte a todo o meu trabalho e que faz parte dessa grande egrégora. Na verdade, a nossa egrégora da mesa radiônica apométrica e de todos os operadores é que fazemos parte dessa equipe projeto que a Grande Fraternidade Branca trouxe, né, para nós. E que você está sendo convidado, convidada a fazer parte também. Deseja fazer parte dessa grande egrégora, a serviço da luz? Então, eu estou aqui deixando esse convite para você. E assim que você aceitar esse convite, entrar nessa jornada e concluir o seu curso de mesa radiônica apométrica, que tem bastante informação, bastante conteúdo, mas que vai te preparar para lidar com os mais diversos tipos de situações e fazer os mais diversos tipos de tratamento bastante profundos, você vai, ao se tornar operador, operadora de MRA, poder fazer parte do nosso grupo de mentoria. Você já vai ingressar no grupo de mentoria. Durante 45 dias você vai ter ali esse test drive, né, para você ver como que funciona essa dinâmica no nosso grupo VIP. O grupo de mentoria é um grupo VIP, tá? E ali a gente tem trocas, tem encontros mensais com todos os operadores que fazem parte desse grupo VIP e que decidiram dar continuidade aos aprendizados e aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Mas, independentemente do grupo VIP, você vai fazer parte do nosso grupo geral de operadores, que é para todo mundo, sem qualquer distinção, onde também existe a possibilidade de esclarecimento de dúvidas, ter ali trocas. A grande diferença do grupo geral para o grupo VIP é que no grupo VIP eu vou estar ali direto interagindo com todo mundo que está fazendo parte. No grupo geral, a gente tem uma monitora que é responsável por ter essa troca e esclarecer essas dúvidas e ela interage diretamente comigo. E é com ela que o pessoal do grupo geral vai interagir, vai conversar, vai trocar. O grupo geral está ali para trocas e bate-papos, esclarecimentos de dúvidas também do uso da ferramenta, entender, de repente, um estudo de caso, alguma situação específica no atendimento de algum consulente. Agora, no grupo VIP, esse eu garanto para você. A gente não só vai ter ali oportunidade de estudo de caso, eventualmente tem mensagem da equipe espiritual que é trazido para os participantes desse grupo VIP, o grupo de mentoria. Aí tem as nossas trocas mensais, que são maravilhosas. A gente se reúne online para bater papo, trocar ideias e eu ainda trago conteúdos importantes, que estão voltados ao nosso aprimoramento para a gente se tornar não só trabalhadores da luz cada vez melhores. Mas eu falo que nós somos um grupo de elite de operadores de mesa radiônica apométrica, de trabalhadores da luz. Então você está sendo convidado a fazer parte de tudo isso, tá? Tudo começa com o primeiro passo. O primeiro passo é se inscrever no curso de mesa radiônica apométrica. É um curso que é de uma realização pessoal maravilhosa,
e ele foi iniciado em 2020, foi gravado e todo esse conteúdo foi disponibilizado nessa plataforma, que é a plataforma Hotmart, que é a plataforma onde você vai poder dar início ao curso, e esse curso tem ali toda a sua carga horária de mais de 60 horas de conteúdo de informação para você em vídeo, fora o conteúdo escrito. Ele fica disponibilizado durante 2 anos para você poder concluir. Mas acredite, você não vai levar tudo isso, não. O conteúdo é tão maravilhoso e no máximo em uns 2 ou 3 meses, se você pegar firme para fazer, tenho certeza que você consegue fazer, tá? E através da própria plataforma Hotmart, você pode deixar sua dúvida, e eu mesmo faço ali as orientações, passo as informações, respondo as mensagens que são deixadas lá. E é claro, para você usufruir dessa ferramenta, é só você se inscrever. Então, vem fazer parte desse grupo de operadores e eu espero você. Até mais.